Resenha Direito Tech começando. Hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin e como ele vem sendo utilizado em Cuba. E como que a sua adoção lá e assim como a sua adoção no restante do mundo pode contribuir ainda mais para o próximo ciclo de alta. Fica ligado nesse vídeo, roda a vinheta. Não se esquece, me dá aquela moral, me dá aquele engajamento, curte, compartilha, comenta, mas principalmente, galera, se inscreva aqui no canal, se torne um membro para você sempre saber das últimas atualizações. Clica no curtir, dá o like, mostra para o YouTube que você está gostando dos conteúdos produzidos aqui no canal e clica no sinal de alerta para que você receba sempre as últimas atualizações. Recadinho número 2. Isso aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, aqui é um canal informativo que busca trazer conhecimento, informação e busca inspirar em você sair da sua zona de conforto, procurar coisas disruptivas, coisas que vão além da sua zona de conhecimento. Então eu quero fazer você pensar fora da caixa, eu quero fazer você ver além daquilo que a gente tem no panorama geral, no panorama tradicional. Pessoal, eu vou trazer para vocês alguns trechos aqui que eu destaquei de uma entrevista, de uma mini viagem, né, feita por Joe Hall, um repórter da Cointelegraph, né? Quem não conhece esse site eu vou deixar na descrição aqui. Nesse vídeo ele vai até Cuba, né, para acompanhar um movimento que está acontecendo lá sobre o Bitcoin, um movimento que vem ganhando força, que vem ganhando corpo ao longo dos últimos anos, principalmente por toda a situação que Cuba, né, do aspecto governamental tem, mas que o Bitcoin ele vem trazendo ali uma força, ele vem trazendo ali um movimento, ele vem ganhando espaço e, consequentemente, mais um país onde o Bitcoin está sendo utilizado sim como uma moeda real, né? Uma moeda ali, um sound money, uma moeda forte dentro das relações interpessoais, dentro das relações de comércio e como que isso acaba contribuindo para o grande boom do próximo mercado de alta do Bitcoin. Você vai acompanhar aqui. Vou rodar para vocês aqui um primeiro trecho, olha só. ¿Qué conoces de Bitcoin? Aquí se habla muy poco de Bitcoin. We are online in Cuba. Check the download speed. Apparently, we've got 0.06 download, 0.04 upload. Bitcoin doesn't need it to be any faster than that. So this will work for Lightning, this will work to pay for stuff, and this will work to send money places. Bom, esse primeiro trecho, só para vocês terem uma ideia na velocidade de download e na velocidade de upload, a gente que vive no Brasil, né, você que vive na Europa, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos ou até mesmo em países em desenvolvimento, né, em algumas situações é surreal você ter uma velocidade de download e de upload que ele mostrou, 0.06, 0.04, é surreal. E aí depois ele fala, né, que é uma máxima do Bitcoin, que você não tem como acabar com o Bitcoin. Essa velocidade, por menor que seja, ela já é suficiente para que você possa transacionar e para que você possa ter, através do Bitcoin, através do que ele propõe, uma relação de comércio, né? Ou seja, eu dou um produto e em troca eu aceito aquele dinheiro e no caso o dinheiro aqui que é aceito é o Bitcoin. Então, como você faz para derrubar o Bitcoin? Bom, só se você derrubar a internet, só se você acabar com a internet e ainda assim, se depois de algum tempo a internet voltar, eu, por exemplo, que tenho ali uma cópia, né, do registro de blocos da rede Bitcoin, a internet voltando depois de 1, 2, 50 anos, eu posso sim voltar a ter o Bitcoin? Posso, porque eu tenho toda aquela cadeia transacionada registrada comigo, né, num HD, por exemplo. E aí eu volto aquilo online, as pessoas voltam, né, obviamente, o Bitcoin voltou, cara, esse é o dinheiro, vou continuar transacionando. Então não tem como você acabar com o Bitcoin, a não ser que você, obviamente, extermine com a internet definitivamente. Pelo menos essa é a única forma que eu vejo de você exterminar, acabar, dar fim ao Bitcoin. Tá? Vou soltar outro trecho aqui para vocês, olha só. With them at a place that accepts Bitcoin. It's called El Cuarto de Tula. É o quarto de Tula. So my friend here, who doesn't want to reveal her identity, is showing me how to buy Bitcoin peer-to-peer with Telegram groups. Hey, what's up? Aquí hay Please, bro. comprando sats 50 a 500 MLC, vendiendo, comprar. Yep. Buy. So Eres una moneda, CUP, So Cuban pesos. voy al bot,
Okay, so now she's doing the transfer of Cuban pesos. Escaneo y le doy Fiat Cent, porque yo envié el dinero. Yeah. Y le doy a la orden, califica tu contraparte y a mí ya me avisó. Fuerte, Yeah. ya. So that's how you buy Bitcoin peer-to-peer in Cuba. Telegram groups, over Lightning, almost 0 fee, or basically 0 fee. 1 person max. Pretty quick, and you just post it and share it on Telegram groups. So the government doesn't know that they're sending Cuban pesos to each other for the purchase of Satoshis. It's fucking wild. So cool to see. Blew me away how much people are putting into Bitcoin here. Basicamente, você está vendo como que é a compra e venda de Bitcoin ou de Satoshis, né, de sats, P2P, pessoa por pessoa, lá em Cuba, né, utilizando um grupo de Telegram. Aí você pode falar, pô, Thiago, mas o WhatsApp lá, será que não rola? Eu não sei, né? Não sei como é que é a questão do WhatsApp lá, mas o Telegram, uma ferramenta, conecta-se, né? E serve para conectar pessoas dentro da internet, é utilizada por uma comunidade para que essa comunidade possa comprar, transacionar, movimentar sats, movimentar dinheiro, especificamente o Bitcoin, sem um controle do Estado. Obviamente aqui o Estado de Cuba, a gente sabe de todas as particularidades do Estado de Cuba, da situação de governo, né, do controle, enfim. Mas é uma forma da população de escapar dessa zona que você tem, né? E aí quando eu falo a zona de controle do Estado. Você vê pessoas de Cuba que moram em Cuba e que nunca tinham comido um caranguejo, um siri. Pô, mas o cara mora numa ilha. Se eu não me engano, acho que são 60 quilômetros. É uma distância assim, muito curta entre os dois lados da ilha. O cara mora numa ilha e nunca comeu caranguejo, nunca comeu siri. Por que será isso? E aí isso é explicado dentro do documentário, mas que a gente tem com o Bitcoin, ele passa a ter esse acesso, ele passa a ter essa facilidade e ele come o caranguejo, né? É até legal ver a primeira vez que ele está comendo aquilo e ele falou, cara, nunca comi isso, estou comendo porque o Bitcoin está me proporcionando isso. Vamos voltar aqui, ó, olha só. How much they're educating themselves, how much they're realizing they need it. And one of the girls we're talking to, she's putting pennies into Bitcoin because she knows that in 10 years time, 20 years time, 30 years time, Bitcoin will still be there while the Cuban peso might not be. You know, using all these digital tools to find a way to build for her own future. How phenomenal is that? Also, she says the groups are growing. There are more and more people interested in this technology. The other thing is they don't care about bull runs. They don't care about bull runs and bear markets because when the peso is so bad, you know, Bitcoin can crash from its highs of 69,000 to 4,000 and it's still doing better than the Cuban peso does over time. Never seen a use case as strong as Cuba for Bitcoin adoption. Just absolutely wild. E aqui ele fala, né, que assim, como a gente já sabe, né, o Bitcoin sendo usado como dinheiro. As pessoas que usam como dinheiro, como uma moeda, né, como uma moeda sólida, firme que ele é, não se preocupam com a corrida de alta de preço do Bitcoin. Não se preocupam se o Bitcoin vai bater 100, 200, 300 mil dólares, 1 milhão de dólares. Isso é o de menos. Ele está preocupado em viver, em trocar, em ter aquela relação comercial. E isso é muito legal aqui. E ele fala que assim, as pessoas estão se educando lá em Cuba. Aqui no Brasil a gente já tem alguns cases voltados para o Bitcoin, para o uso do Bitcoin, né, em comércio, né? Algumas lojas inclusive aceitam Bitcoin. É uma evolução, tá? E a comunidade, galera, ela faz a força. Quando eu busco levar conhecimento, informação para vocês, é porque eu quero contribuir para o seu crescimento, para a sua expansão de visão. E obviamente isso vai te possibilitar pensar de outras formas, pensar de outras maneiras e obviamente assim você ter o ganho que você quer, seja pessoalmente, profissionalmente, enfim. Mas aqui é o Bitcoin sendo utilizado como uma moeda. Quanto mais pessoas eu tenho, quanto mais demanda eu tenho para um mercado, e aí você que está olhando esse vídeo sob o aspecto de investidor, quanto mais pessoas, mais países utilizando, seja como uma moeda ou até mesmo como uma forma de investimento, obviamente maior é a demanda. E esse ativo é um ativo escasso, em regra, matematicamente falando, ele vai acabar, ele vai chegar a zero. Obviamente, se isso acontece, eu tenho um ativo que vai chegar a zero em quantidade de emissões. Se a demanda só cresce, o preço só tende a subir, tá? Fica essa dica para você. Vamos para mais um trecho aqui. They're just people sending people sats, people learning how to use the Telegram group, people generally sort of asking questions, being curious about Bitcoin, and it's men, women, children, elderly people, young people. It's not like the Bitcoin meetups
in countries in Europe, for example, where it tends to be a lot of white middle-aged men talking about the fall or the death of fiat currencies. It's a happy vibe, and it's optimistic, hopeful, and just very fun, really. Entrevistado aí falando sobre fundo de aposentadoria em Bitcoin, olha só. And self-administration of my retirement fund. Wow. But how old are you? I'm 24. And you're saving for your retirement at 24 with Bitcoin? Yeah. I can do it in Cuban pesos and USD dollar. All that is kind of shitcoin. Isso são alguns trechos, tá? O vídeo é bem interessante, é bem completo. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Ah, lembrando, na descrição também, pessoal, eu vou deixar uma série de canais parceiros que eu quero que vocês engajem, curtam, compartilhem, comentem no vídeo dessa galera, que é uma galera que produz conteúdo de alta qualidade para vocês. A nossa parceira Mato Grosso News, um salve, muito obrigado pela parceria, pela moral de sempre. Tamo junto. Se você está nos assistindo pela Mato Grosso News, cola aqui no canal Resenha Direito Tech, me dá essa força, me dá essa moral pra gente continuar crescendo. Volta pro vídeo. E aí vocês podem me perguntar, pô, Thiago, mas tu tá falando tudo isso por quê? Eu, particularmente, vejo como mais um fator, mais um pontinho, né? Numa série de pontinhos que a gente tem. A adoção em países subdesenvolvidos ou em países onde a gente tem uma dificuldade de acesso muito grande a dinheiro, a banco principalmente, em países que a gente tem uma crise social, uma crise do Estado, uma guerra ou uma situação realmente de dificuldade, uma perda da confiança generalizada nas entidades centralizadoras. Quando essas pessoas começam a utilizar moedas alternativas, e aí o Bitcoin é a única moeda alternativa para esse tipo de situação, pelo menos na minha concepção, você tende a ter um aumento de demanda por pessoas utilizando, por pessoas falando, por pessoas contribuindo com esse assunto. E, obviamente, quando você tem um aumento de demanda, e como eu falei ao longo do vídeo, o Bitcoin ele só cai, a quantidade de moedas só cai, porque já foram mineradas mais de, se eu não me engano, 70%, 80% das moedas do Bitcoin. Não vão ter mais Bitcoins até 2140. Matematicamente falando, é o ponto de escassez. Pode chegar um pouquinho antes, um pouquinho depois, depende da variação e tal, mas vai parar de emitir. Se eu tenho uma moeda que tende a zero a quantidade de emissão e a demanda só cresce, Estados Unidos querendo, regulando ETF à vista, spot do Bitcoin, entidades, grandes players, centralizadores, BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley, querendo entrar nesse mercado e falando do Bitcoin, empresas alocando capital, seu capital social com o Bitcoin, com criptomoeda. Cara, isso são vários pontos, vários fatores, galera. Então, a tendência é que o preço, se você quer especular, se você quer ganhar dinheiro com isso, a tendência é que o preço só cresça. É uma tendência, não é uma previsão, não é um fator certo, mas, cara, eu acredito muito nisso. Então, fiquem ligados nesses indícios. E além desses, tem vários outros. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, pessoal, me dá aquela moral de sempre, se inscrevendo, curtindo, compartilhando aqui, ó. É rápido, fácil, é super seguro, né? É só clicar, logou na sua conta, clica, se inscreveu. Vamos bater 300 inscritos. Aguardo vocês. Muito obrigado, um salve e até a próxima. Valeu!